vocês sobre dois temas que eu admiro muito, que é a psicanálise e a psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho através do entendimento da psicodinâmica do sujeito dentro do trabalho. E para isso, eu vou começar usando uma citação de Freud, que foi dita em 1909, no primeiro seminário de Freud nos Estados Unidos, o que para a época era um grande feito. Freud diz que o sujeito só se realiza no amor e no trabalho. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu achei ela um tanto simplista demais. Eu achei simplista você colocar todos os desejos do sujeito, de certa forma, no campo das conexões e das desconexões com o amor em todas as suas formas e com o trabalho, como forma do sujeito se afirmar na sociedade. Com o tempo e com a prática, eu pude perceber que realmente isso que acontece. O paciente, quando ele chega até o consultório, na grande maioria das vezes, ele vai ter dois direcionamentos de demanda. O amor, como eu disse, em todas as suas formas, e o trabalho, entendendo o trabalho como fonte de prazer e como fonte de sofrimento do sujeito. Ao perceber isso, eu pude ter uma clareza de como conduzir os atendimentos, tanto na prática organizacional quanto na prática clínica. Meu objetivo aqui é dissertar com vocês, levantar pensamentos, apresentar hipóteses, justamente que nos levem ao raciocínio. Qual é a importância do trabalho para o sujeito e como, na clínica psicanalítica, manejar o tratamento, o acompanhamento desse sujeito, entendendo os desdobramentos que o trabalho tem na sua vida. E você pode estar se perguntando, Pablo, mas quão importante é o trabalho na vida do sujeito? Eu retorno à frase de Freud. O sujeito só se realiza no amor e no trabalho. Os nossos desejos, impulsos, sintomas, limitações, sublimações, tudo isso que a gente executa como um processo de manutenção do nosso inconsciente, para que a gente possa sobreviver aos desdobramentos da vida, tudo isso impacta também a dinâmica do trabalho. No entendimento da psicanálise, por o olhar do sujeito nessa dinâmica do trabalho, é fundamental a gente perceber que todos os impactos, ações e reações podem sim gerar campos mais profundos para esse sujeito. Campos principalmente no desdobramento dos sintomas, no surgimento dos sintomas. É importante destacar que os sintomas ligados ao sofrimento do trabalho nem sempre vão aparecer dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes esses sintomas acometem o sujeito fora do ambiente de trabalho, no que a gente entende e chama como extratrabalho. Para começar a nossa elaboração, a gente vai falar sobre alguns princípios da escolha profissional, porque esse ponto vai impactar diretamente na forma como o sujeito vivencia e lida com o prazer e com o sofrimento no trabalho. A escolha profissional do sujeito, que é importante ressaltar, nem todos temos a possibilidade de fazer escolha. Muitas pessoas precisam trabalhar naquilo que há de oportunidade naquele momento. Se a gente parar para pensar, a gente pode olhar, por exemplo, o quanto existem vagas de emprego que são seletivas com relação ao gênero. É importante a gente ressaltar o quanto existem empregos que são oferecidos exclusivamente para a grande massa populacional. Nestes casos, é muito difícil a gente encarar como um processo de escolha profissional. A gente pode encarar, sim, muito mais como uma das únicas alternativas em alguns contextos. Vou te dar um exemplo. O filho do trabalhador no campo, ele pode, sim, buscar outras oportunidades profissionais que não sejam ligadas ao trabalho no campo. Entretanto, nem todas as famílias que moram no campo vão ter condições financeiras para que esse jovem possa buscar os direcionamentos de uma escolha profissional fora daquela realidade que
Alguns conceitos das teorias de escolha profissional ou orientação vocacional, apesar de não ser muito crédulo com relação ao tema vocacional, essa ainda é uma expressão muito utilizada. Alguns teóricos, principalmente da psicanálise, determinam que a nossa escolha profissional está ligada às nossas fases do desenvolvimento, as fases oral, anal, fálica, latente e genital. A forma como a gente vivencia essas fases durante o nosso desenvolvimento tem impactos em toda a nossa vida, inclusive na nossa escolha profissional. Os traumas, os desejos, as sublimações geradas nas fases do desenvolvimento impactam e, consequentemente, direcionam a nossa escolha profissional. Por que é necessário olhar para a escolha profissional para entender a psicodinâmica do sujeito? Fala-se muito em felicidade no trabalho. E, afinal de contas, o que é felicidade no trabalho? No campo psicanalítico, a gente entende que felicidade no trabalho é você conseguir fazer os seus ajustes psicológicos, trazendo para a sua psicodinâmica do trabalho orientações de satisfação e não de sofrimento e insatisfação, como nós vemos na maioria das dos campos de atuação das realidades profissionais. É muito importante a gente olhar esse ponto, porque o primeiro item que vai tocar na satisfação e, por consequência, na psicodinâmica do sujeito no trabalho é a escolha profissional. O sujeito que, por exemplo, trabalha como gari e não teve a oportunidade de escolha profissional, ele pode sim ser feliz no trabalho, ele pode sim se satisfazer no trabalho, desde que ele entenda aquilo também como uma escolha. Pode ser uma escolha momentânea, pode ser um caminho que vai levá-lo a uma escolha maior. Mas neste ponto é fundamental que entendamos o como e o quanto essa escolha profissional vai impactar diretamente na satisfação e na forma como ele lida com o trabalho. O trabalho é uma das fontes de prazer, mas também é uma das fontes de sofrimento no sujeito. Ele exerce extrema influência na forma como o sujeito se realiza e se relaciona com o mundo. Além de fonte de prazer, o trabalho é uma força mediadora da realização profissional. Através do trabalho, a gente se afirma e se coloca na sociedade como sujeito. A gente compõe, através do trabalho, as nossas estruturas, na grande maioria de relações e de desenvolvimento. O sujeito que alcança um nível de satisfação com o trabalho, ele tende também a buscar satisfação nos outros quesitos da sua vida. Quando esse mesmo trabalho é fonte de prazer, o sujeito tende a conseguir desdobramentos e facilidades na forma de lidar com as adversidades da vida, se traumatizando menos, se culpando menos, se vitimizando menos, assumindo mais responsabilidade pelos seus atos. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a análise produza esse resultado, o da autorresponsabilização. A gente minimiza a culpabilização que a gente coloca no mundo, quando a gente entende que os nossos atos e ações partem das nossas escolhas. E o que tem de consequência desses atos e ações também estão ligados a nossas escolhas. Então, por consequência, são também escolhas nossas. Entretanto, quando esse trabalho, ao invés de ser fonte de prazer, é fonte de sofrimento para o sujeito, é muito importante que esse sujeito busque uma ajuda, que ele busque identificar formas de resolver isso, primeiramente, de lidar, de entender com isso, mas também é uma forma dele entender como mudar a sua dinâmica de trabalho para impactar na sua psicodinâmica do trabalho. É muito importante que nesse ponto a gente atente ao fato de que para lidar com esse sofrimento, na maioria das vezes o sujeito vai somatizar. Como eu disse lá no início, as
somatização das frustrações, dos assédios e do sofrimento no trabalho nem sempre vai ser destacado no ambiente de trabalho. Muitas vezes ele vai aparecer para você como psicanalista, ou para o sujeito como um todo, no extratrabalho. O que seria o extratrabalho? Essa divisão que a gente faz entre vida pessoal e vida profissional, na verdade isso não existe. Existe o seu tempo no trabalho e o seu tempo extratrabalho, que é o que você faz fora do seu ambiente de trabalho. É muito importante a gente ressaltar que nessa psicodinâmica existem alguns conceitos que, quando a gente entende, eles promovem certa compreensão no lidar com esse sofrimento do sujeito relacionado ao trabalho. Quando a gente, por exemplo, reconhece o impacto do trabalho na nossa vida, o impacto dessas ações na nossa vida, a gente tende a produzir estratégias internas, inconscientes, que facilitem o nosso desenvolvimento e, por consequência, nos tragam mais satisfação. O conceito de trabalho, quando a gente observa que ele é para além de uma fonte de renda, quando a gente entende que ele é uma fonte de prazer e, por consequência, também pode ser uma fonte de sofrimento, a gente começa a aceitar o que Deleuze vai trazer como a centralidade no trabalho. O que seria centralidade no trabalho? São todas as nossas ações que impactam diretamente no nosso trabalho, na forma como a gente lida com o trabalho, na forma como a gente enxerga o trabalho. Quando a gente entende a centralidade, a gente consegue mapear exatamente aonde está o sofrimento no trabalho. Eu vou usar um exemplo do livro Psicodinâmica do Trabalho, é um livro de Deleuze, que ele relata alguns casos clínicos. Ele relata um caso antigo, acontecido anteriormente, onde o sujeito, ele muda da Síria para a França para trabalhar na construção civil. Um segmento de trabalho que na década de 1950 estava extremamente em alta na França e em todos os países. Quando ele se muda para trabalhar em busca de mais oportunidades financeiras e mais qualidade de vida, ele passa, acho que 2 anos, conseguindo trabalhar, produzir renda e mandando para a esposa fora daquele país. Ele mandava para ela na Síria. O que acontece nessa dinâmica? Quando ele consegue se organizar, ele traz a mulher e os filhos para morar na França. Enquanto ele morava sozinho, ele era o tipo de cara que se arriscava no trabalho. Ele trabalhava, na época, vale lembrar que na época não existiam as regras de segurança que a gente tem hoje, mas pelo relato, ele era um profissional que não tinha medo, que subia em altura, que encarava qualquer desafio, que cumpria uma carga horária extensiva. Quando ele traz a esposa para morar na França, isso começa a diminuir. Ele começa a gerar sintomas de ansiedade, de estresse, justamente nessas atividades mais de risco, que antes eram atividades extremamente fáceis para ele. Por consequência, ele começa a ter problemas no relacionamento em casa. Por não conseguir mais realizar essas atividades, a gente entende isso como a psicodinâmica do trabalho. Ao não realizar, isso gera uma insatisfação, culpa, medo de ser demitido, uma série de outros contextos. E isso começa a impactar nas relações pessoais, extra-trabalho. Isso começa a impactar na relação dele com a esposa e filhos. Ele começa a ficar desatento, sem paciência, chega até a cometer algumas agressões. De forma alguma eu estou defendendo a agressão. Qualquer agressão, principalmente com relação à mulher, ela é totalmente errada. Entretanto, existe uma razão para que ela aconteça. Neste caso específico, a razão era a insatisfação gerada no ambiente de trabalho que ele levou para o extra-trabalho. Só que essa insatisfação surgiu a partir da insegurança. Quando ele traz a esposa e os filhos para morar nos Estados Unidos, automaticamente ele fica mais inseguro para realizar trabalhos de risco. Por quê? O medo de faltar, o
medo de, por alguma razão, não poder mais estar ali para prover para essa família. E aí você pode estar se perguntando, nossa, Pablo, mas era um problema de prover para a família, ele consegue prover, gera um problema no trabalho, e esse problema no trabalho cai na família? Sim. Essa dinâmica é o que a gente entende como a psicodinâmica do sujeito no trabalho. É como o sofrimento ou o prazer no trabalho vão gerar sintomas que, por consequência, geram problemas no ambiente de trabalho e no extratrabalho. Um outro exemplo, por exemplo, é de um colaborador que chega todos os dias atrasado. Ele pode simplesmente estar querendo ser mandado embora. Isso é uma prática muito comum no mercado de trabalho. Mas talvez não. Talvez única e exclusivamente ele esteja insatisfeito com algo, passando por algum sofrimento no trabalho, ou por assédio de algum gerente. Ele não pode abandonar o emprego porque precisa daquela renda, mas ele já não consegue dedicar 100% da sua qualidade como trabalhador àquele processo. Por isso, é importante a gente olhar todas as dinâmicas do sujeito ligadas ao trabalho. Chega um ponto aqui que é importante a gente ressaltar que esse sofrimento, o estudo sobre esse sofrimento no trabalho, ele começa a ter mais direcionamento a partir da década de 80. E o que muda a partir da década de 80? A gente entende que a partir da década de 80 a gente entra num processo de precarização no mercado de trabalho. Esse processo acontece devido a alguns direcionamentos políticos, econômicos, culturais. A força do capitalismo cada vez mais atua com a sua mão pesada no mercado de trabalho. E quem sente essa mão pesada do capitalismo é o trabalhador, que está na base dessa pirâmide. Esse trabalhador sente na pele a precarização no mercado de trabalho. Essa precarização no mercado de trabalho, o Ricardo Antunes, autor do Além do Trabalho, é um livro excepcional para quem quer entender cada vez mais sobre a psicodinâmica do sujeito e sobre o viés de como chegamos a essa realidade que estamos. Isso vem trazendo desde 1980 mudanças significativas no mercado de trabalho. No Brasil, a gente tem no ano de 2017 uma nova reforma trabalhista. Aliás, uma reforma trabalhista. E por isso, a gente tem o que os estudantes e os cientistas da área entendem como mais um movimento de precarização no mercado de trabalho. Porque ele impacta diretamente na grande massa trabalhadora, que muitas vezes vai ser quem vai te procurar no consultório. Quando a gente fala de um paciente buscando, de um trabalhador buscando um psicólogo ou um psicanalista, na maioria das vezes a gente enxerga como um gerente ou como o dono de uma empresa. E eu vou te contar que a maioria dos trabalhadores que buscam o atendimento psicanalítico não são os gerentes e não são os donos de empresa. É a grande massa trabalhadora, aonde esse sofrimento no trabalho, intensificado pela precarização no mercado de trabalho, tocou nele, atingiu ele diretamente. É muito importante a gente olhar e analisar o quanto isso impacta em todos os desdobramentos do sujeito. Todas essas mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais impactam na forma como o sujeito lida com o trabalho e na forma como ele vai lidar com o trabalho. Por exemplo, se a gente olha agora para a grande realidade e para a situação que a gente está vivendo, a gente tem um grande reforço e um trabalho contínuo e conjunto de pessoas para que cada vez mais o mercado de trabalho se abra para as mulheres, para as pessoas negras e para os índios. Com isso, fora outras minorias que também, os deficientes físicos, os jovens, aonde a gente tenta sempre reforçar essa necessidade. Essa diversidade no mercado de trabalho, ela tende a produzir mais saúde para o trabalhador, entendendo esse trabalhador com mais possibilidades, com mais ganhos e com mais abertura para crescer, se desenvolver e, por consequência, estar mais satisfeito. Entendendo a satisfação como a felicidade no ambiente de trabalho. Esse sofrimento trazido por essa precarização,
impacta diretamente na nossa ação como profissional. E essas ações, elas tocam tanto o profissional da psicologia organizacional quanto o profissional da psicologia clínica. E como conduzir, principalmente dentro da clínica, esses desdobramentos e esse sofrimento? A maior ferramenta do psicólogo é e sempre será a escuta. A escuta a respeito da vida, dos desdobramentos, da forma como o sujeito se enxerga, do seu desejo, do seu histórico passado. Uma investigação retrospectiva, nesse momento, alcança resultados muito viáveis. Você faz uma retrospectiva com o sujeito, com o paciente, e assim você consegue entender como que aquele trabalho e os desdobramentos, eu uso muito essa palavra desdobramento, e o como esse desdobramento do trabalho impacta na sua vida, tanto no trabalho quanto no extra-trabalho. Para isso, é importante buscar, perguntar, investigar e, acima de tudo, ouvir. As aptidões do psicanalista não estão ligadas apenas à sensibilidade. Elas têm que estar ligadas também ao conhecimento. Quanto mais conhecimento teórico o psicanalista tem, mais condições ele tem de apurar essa escuta e, assim, ouvir o sujeito. Quando ele ouve o sujeito, automaticamente o sujeito fala em voz alta, e o sujeito em voz alta tem condição de entender questões relacionadas ao seu próprio trabalho que muitas vezes ele até o momento ignorava. A escuta é a ferramenta mais potente que nós, psicólogos e psicanalistas, temos, justamente por ser ela que nos permite conduzir o sujeito nesse caminho que reduza para ele o sofrimento. É importante para você, mesmo que não seja na sua realidade, entender sobre o mercado de trabalho e sobre os desdobramentos do trabalho para o sujeito, sobre os impactos que o trabalho tem na satisfação pessoal e profissional desse sujeito. É importante também, esse trabalho, além da fonte de prazer, ele, como a gente já disse, nem sempre isso vai manifestar no trabalho, muitas vezes vai manifestar no extra-trabalho. E dentro do atendimento psicanalítico, você vai entender todos esses vieses, o como isso impacta dentro do trabalho e como isso impacta fora do trabalho. Esse sofrimento que a gente fala, e eu estou citando aqui para vocês, do trabalhador empregado, eu quero fazer um adendo aqui agora que é extremamente importante, que é o impacto disso para o trabalhador privado de trabalho, que é o trabalhador que está desempregado. É importante demais ouvir esse trabalhador, porque as experiências dele passadas trouxeram ele até aqui. O período fora do mercado de trabalho, para quem vive essa realidade, é extremamente traumatizante. Porque quando sai o trabalho, você fica um espaço de falta. E na clínica psicanalítica, a gente precisa entender o que o sujeito está colocando nesse espaço. O que está sendo, essa falta está sendo suprida com o quê? Já que o trabalho ocupa tanto espaço na vida do sujeito. Não é à toa que pessoas desempregadas têm altos índices de suicídio, de depressão, de crises de ansiedade. Tudo isso gerado por essa privação, por essa falta que o sujeito passa na vida. E, por consequência, vai gerar sofrimento no trabalho. O sofrimento no trabalho muitas vezes gera o que a gente chama de psicopatologias do trabalho. É importante o profissional que estuda essa relação, além de estudar psicanálise, além de estudar psicodinâmica do trabalho, ele precisa estudar as psicopatologias do trabalho. E por que é importante a gente entender? Porque, assim, mesmo sendo psicanalista, não trabalhando com um diagnóstico, a gente precisa entender o como que essa psicopatologia impacta no desejo do sujeito, no inconsciente, na sua relação com a falta e na sua relação com a aquisição. É importante... Só um minutinho. Aí, uma luz aqui apagou. Esse buraco, essa angústia que fica, geralmente o sujeito
preenche ela com alguma coisa. E isso pode nem sempre ser saudável. O que o sujeito está preenchendo essa falta? A falta ela não precisa ser preenchida, ela precisa ser compreendida. O espaço da falta, ele geralmente é ocupado pelo espaço de outra falta. Então ele precisa ser entendido para que ele abra caminho, para que novos questionamentos surjam e novas questões possam ser trabalhadas. Nesse ponto, é importante que a gente entender que uma das psicopatologias mais comuns no mercado de trabalho é a síndrome de burnout. Essa síndrome é uma síndrome que vem sendo estudada não há muito tempo, mas ela começa a ganhar destaque após a influência das redes sociais. As pessoas começam a entender um pouco mais sobre burnout. E é importante entender que o burnout ele é o ápice do estresse do sujeito com questões relacionadas ao trabalho. Muitas vezes, nessa falta, o sujeito coloca outro trabalho. Outro trabalho que muitas vezes pode ser não remunerado, ou que pode ser aquele trabalho que não era o que ele buscava. Tudo isso vai impactando, vai impactando, vai impactando. Esse sofrimento gerado pelo sujeito, que muitas vezes pode gerar o burnout, não é necessariamente só para o sujeito que está no mercado de trabalho. Às vezes a gente acha que o estresse que ocasiona o burnout é só o fato da pessoa estar trabalhando demais. Não. Às vezes o desemprego gera tamanho estresse relacionado ao trabalho que a gente também fala sobre o burnout. Só que no caso do trabalhador com a crise de burnout, é muito importante a gente entender que isso gera muitos prejuízos no rendimento, na produtividade, por consequência na competitividade do sujeito, da empresa onde ele trabalha, mas olhando para o sujeito com uma lupa no sujeito específico, um dos grandes prejuízos que o burnout traz é as dificuldades nas relações interpessoais. E por que isso é importante no mercado de trabalho? O trabalho é uma forma da gente se posicionar na sociedade. Só que o outro, a outra ponta das relações interpessoais, e que muitas, talvez na grande maioria das vezes, elas vão surgir no ambiente de trabalho, ela começa a sofrer prejuízos. E se você tem relações interpessoais com prejuízo, a gente sofre um grande dano, que é a percepção do olhar do outro. Lembra que eu falei que o trabalho é uma forma da gente se posicionar na sociedade? O olhar do outro é o que nos afirma como sujeito perante a sociedade. Então, se esse olhar do outro sofre um dano no que se relaciona à forma como ele nos enxerga, e a gente tem essa percepção, automaticamente as nossas relações interpessoais tendem a se prejudicarem mais, a saírem desse contexto mais desgastadas. O burnout gera muitos sintomas depressivos e ansiosos, o que prejudica muito a relação interpessoal. O sujeito depressivo, recolhido a si próprio, ele tende a não se relacionar interpessoalmente com qualidade. E o sujeito com alto índice de ansiedade, ele tende a, primeiro, não ter paciência, segundo, não conseguir concluir as suas atividades, e tudo isso vai gerar a consequência do prejuízo nas relações interpessoais. Esse prejuízo impacta na forma como o sujeito é enxergado pelo outro. Então, por consequência, impacta na forma como esse sujeito se afirma na sociedade. E para não atingir, na verdade, tamanho nível de angústia, o sujeito inserido no mercado de trabalho, ele cria o que a gente chama de estratégias de defesa, que podem ser coletivas ou individuais. Essa estratégia de defesa, ela tem o objetivo de produzir no sujeito a capacidade de continuar trabalhando, mesmo diante assédio, sofrimento e tudo mais que pode ocorrer negativamente no ambiente do trabalho. A psicanálise e o atendimento psicanalítico ou o apoio psicanalítico dentro das organizações promove no sujeito, no trabalhador, o entendimento dessas estratégias de defesa. E com isso ele ganha força de voz, força de argumentação, impulso para mudar a sua realidade. Porque muitas vezes ele vai estar extremamente insatisfeito. Só que ele criou tantas estratégias de defesa
ele criou tantas sublimações diante aquela realidade, aquele sofrimento, para que ele se tornasse tolerável para aquilo que era intolerável no inconsciente, se tornasse tolerável no estado de consciência, na realidade dele profissional, que ele entra num processo automático, de certa forma um comodismo. E isso vai gerar nele um nível de irritabilidade muito grande. Essa irritabilidade, por consequência, pode gerar um burnout ou outras síndromes conhecidas ligadas ao mercado de trabalho. É muito importante cuidar das estratégias de defesa, sejam elas coletivas, sejam elas individuais, porque elas automaticamente vão falar sobre aquele sujeito, sobre aquele trabalhador. Essas estratégias de defesa, quando criadas individualmente, permitem que o sujeito lide, na maioria das vezes, com assédio, na maioria das vezes com o sofrimento causado por um gerente muito linha dura. Muitas vezes é um sofrimento, como eu falei, externo, extra do trabalho, que vai impactar dentro do trabalho. Então ele cria estratégias de defesa para ele conseguir continuar trabalhando, mesmo com tamanho sofrimento. As estratégias de defesa, elas são inevitáveis, todos os sujeitos vão criar. A gente pode também chamar de mecanismos de defesa. Dentro do contexto do trabalho, a gente usa mais o termo estratégias de defesa. Quando dentro de um processo psicanalítico, o sujeito entende essas estratégias de defesa, ele passa a ter condições de lidar com elas de forma mais saudável, conseguindo assim fazer substituições, trazendo mais satisfação para a sua vida pessoal, consequentemente, para a sua vida profissional. Isso promove a saúde do trabalhador. É importante a gente destacar que no contexto do trabalho, a relação entre trabalho e saúde mental nunca é neutra. Ela sempre, isso quem fala é Dejus, ela vai sempre ter um impacto na forma como ela é encarada. Freud já determina no Futuro de uma Ilusão, está no volume 17 da obra, ele fala que quanto mais o sujeito conhece sobre si mesmo, mais ele tem condição de lidar com o sofrimento no trabalho, mais ele tem condição de se posicionar e possivelmente promover mudanças que vão ou retirar esse sofrimento ou realocar esse sofrimento no trabalho para outra direção. Por isso eu ressalto a importância do profissional da psicanálise e da psicologia conhecer a dinâmica do mercado de trabalho. Muitas vezes essa não vai ser sua realidade. Muitas vezes você pode nunca ter trabalhado numa empresa, pode apenas ter trabalhado no consultório. Não é por isso, não é só nos livros que a gente vai encontrar o entendimento para trabalhar com o sujeito no que tange o seu sofrimento no trabalho. Essa saúde mental, como ela nunca vai ser neutra, ela precisa ser olhada com cuidado para que assim possa gerar resultados. Para finalizar nosso diálogo, a nossa conversa, eu quero deixar vocês com um questionamento, com alguns. Isso é uma forma de estimular o pensamento de vocês. Você, hoje, olha para a dor do trabalho que o seu paciente traz para o consultório? Você tem condição de lidar com essa dor do trabalho que o paciente traz para o consultório? Porque muitas vezes a gente vai ligar essa dor exclusivamente a um sofrimento individual. E muitas vezes ela é um sofrimento coletivo. E nesse sofrimento coletivo, o psicólogo ou o psicanalista do trabalho vão atuar dentro da organização. No sofrimento individual, a gente atua quando o profissional vem até o nosso consultório. Quando ele deita no nosso divã, senta na sua poltrona, no seu sofá, eu não sei como é no seu consultório, ou agora na realidade online, quando ele abre uma câmera. Muitas vezes esse sofrimento no trabalho é tamanho, as estratégias de defesa que o sujeito cria são tão amarradas que nem ele tem consciência do quanto esse sofrimento no trabalho impacta nas ações dele. Então, investigue, ouça o seu paciente, escute com cuidado. Eu já notei profissionais que quando se fala sobre o trabalho no consultório, eles minimizam a importância desse trabalho. E você
não pode seguir esse caminho. O ideal que você siga é trabalhando a sua escuta em todos os direcionamentos do sujeito. Neste caso, que eu estou reforçando com vocês, é importante você ter uma escuta apurada com relação à psicodinâmica do sujeito no trabalho. Desejo para vocês muito sucesso, espero ter sido claro, objetivo. Me coloco à disposição para dúvidas e o que mais vocês desejarem, mas é muito importante entender: o sujeito se realiza no amor e no trabalho. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.